Uma coisa que eu achei interessante nessas sessões 8, 9, 10, que, diga-se de passagem, não tem muita novidade em relação ao que nós discutimos anteriormente, é a relação que o Marx faz, bastante detalhada, de capital variável e salário, de capital variável e rendimento do trabalhador, dentro dessa diferenciação que ele desenvolve durante todo o livro 2, de capital e renda. Vamos discutir. É claro que ele sempre se aproveita de passagem para criticar determinados posicionamentos correntes, né? Por exemplo, a ideia de que a força de trabalho é o capital do trabalhador. Uma ideia que está, por exemplo, na teoria do capital humano, que embasou aquela reforma educacional do período militar no Brasil. Mas ele faz algumas diferenciações, ele já chama atenção para isso no livro 1, mas é sempre importante a gente rever isso, porque o capital utilizado pelo empresário para pagar o trabalhador está sempre na mão do capitalista. Mas ele adquire, de início, a forma de capital dinheiro, com o qual o capitalista paga o trabalhador. Vamos levar em conta que, já desde o livro 1, que o Marx considera que o trabalhador primeiro adianta a sua mercadoria, o capitalista usa a mercadoria e depois paga. A mercadoria é a força de trabalho. O fato do capitalista pagar no fim do dia, no fim da semana, no fim do mês, transforma o salário em meio de pagamento. Então, do ponto de vista da função do dinheiro, o salário se apresenta como meio de pagamento, uma vez que o trabalhador adianta a força de trabalho, o capitalista se utiliza da força de trabalho, e só depois de usar a força de trabalho é que ele paga. Vamos lembrar que na troca simples de mercadorias, mediada pelo dinheiro como meio de circulação, uma pessoa vende a mercadoria para uma segunda e recebe imediatamente o dinheiro. Com esse dinheiro, ela compra a mercadoria que ela necessita para consumir. Aí a mercadoria sai da circulação e entra na esfera do consumo. Então, ela foi paga antes de ser consumida. No caso da força de trabalho, ela é paga depois de ser consumida. Daí a função do salário como meio de pagamento. Mas, no momento em que o empresário está com dinheiro para pagar o trabalhador e não comprou ainda a força de trabalho e nem utilizou a força de trabalho, esse capital variável é só capital variável potencial. Porque para o Marx, o capital se torna variável efetivamente só no âmbito da produção, em virtude do uso da força de trabalho.
Como o uso da força de trabalho é o trabalho, com o uso da força de trabalho, o capitalista obtém a produção de valor. Uma parte compensa o valor da força de trabalho, outra parte é mais-valia. É interessante a gente notar o capítulo sobre o Adam Smith que a gente está lendo no Teorias da Mais-Valia, porque, assim como Marx fez em relação aos fisiocratas, ele vai mapeando, em alguns capítulos da Riqueza das Nações, uma teoria do Adam Smith da mais-valia. Ele simplesmente fala: olha, o problema é que o Adam Smith não dissocia a mais-valia das suas formas específicas, o lucro, a renda da terra. Então, a teoria da mais-valia antecede Marx. E quem a desenvolve muito mais plena e generalizadamente do que os fisiocratas é o guru do liberalismo até hoje, o Adam Smith. Mas o dinheiro que o trabalhador recebe em troca da sua força de trabalho, na medida em que está na mão do trabalhador, não é capital. É o dinheiro que o trabalhador recebeu pela venda de uma mercadoria. E aí ele vai comprar todas as mercadorias necessárias para reproduzir a sua força de trabalho. E no caso aí ele vai comprar dos capitalistas do setor 2. Seja ele um operário do setor 1, seja ele um operário do setor 2. A diferença, diz o Marx, é que, no caso do capital variável do setor 1, ele é transformado em salário. O salário é o rendimento do trabalhador que compra mercadorias dos capitalistas do setor 2, que são os que produzem meios de consumo. O trabalhador não compra meios de produção. Com o dinheiro que recebe dos trabalhadores do setor 1, os empresários do setor 2 repõem uma parte dos seus meios de produção. E aí o dinheiro que o operário do setor 1 utilizou para comprar mercadorias dos capitalistas do setor 2 volta para a mão dos capitalistas do setor 1, que venderam meios de produção para os capitalistas do setor 2. Ou seja, o capital variável volta para a mão do capitalista do setor 1 de forma indireta. Então, ele paga o seu operário, o operário do setor 1 compra meios de consumo do capitalista do setor 2. Aí não é uma relação entre operário e capitalista, é uma relação entre comprador e vendedor, entre quem tem o dinheiro e quem tem a mercadoria. Ou seja, o capital variável ele chega indiretamente por esse contorno ou volta indiretamente às mãos do capitalista do setor 1, que vai pagar de novo a sua força de trabalho, sempre no quadro aí da reprodução simples, né? Mas no caso do operário do setor 2, o capitalista do setor 2, o Marx fala, o capitalista coletivo do setor 2, paga o operário do setor 2, e o operário do setor 2 compra do próprio capitalista do setor 2 uma mercadoria que ele mesmo pode ter produzido.
Então, o capital variável volta para a mão do capitalista do setor 2 diretamente. Não tem um viés indireto, como no caso do capital variável do setor 1. Porque o capitalista do setor 2 paga para o seu operário e o operário vai ter que comprar meios de consumo dos capitalistas do setor 2 mesmo. Mas o Marx fixa o tempo todo esse caráter de rendimento do salário na mão do trabalhador, exatamente para pôr de lado essa tese de que salário é capital, que é uma tese que circula até hoje, né? Agora, no processo de eleições internas, né, do partido, um dos candidatos da direita do partido fala muito sobre economia solidária, né? Então, o tempo inteiro fica falando e falando e falando, ele tá assim obcecado com essa pauta da economia solidária como se fosse resolver todo o problema do capitalismo, sabe? E aí, nitidamente, assim, ok, tem uma importância, né? Tem uma é uma nova a depender da concepção adotada, né? Enfim, via cooperativismo e tal, isso pode ser realmente, né, trazer muitas transformações na vida das pessoas que vão aderir, assim, ao cooperativismo ou qualquer que seja enfim, o instrumento, né, mas ao mesmo tempo, tipo, ainda não chega nem perto, assim, né, da movimentação que uma indústria vai fazer, né, não é isso que resolve o problema do capitalismo, assim, Claro, não. sequer tangencia a questão da propriedade dos meios de produção na sociedade capitalista, porque esses meios de produção estão concentrados nas empresas capitalistas. E o movimento de economia solidária, e eu acho que tem uma influência grande da Igreja Católica nesse movimento, mobiliza o pequeno produtor. Como aqui em Santa Maria, aquela freira que o atual bispo bolsonarista mandou para o Maranhão, a irmã, qual era o nome dela? Uma vez eu participei de um debate com A ela, Lourdes, Lourdes Dio. Ela era uma grande mobilizadora e claro, organizadora da economia a solidária. FECOP é melhor feira, né? Sempre, claro, num revestimento católico. Não havia uma dissociação entre o movimento católico e o movimento da economia solidária. E mais que isso, ela promovia eventos nacionais e internacionais aqui, reunia pessoas de várias regiões do Brasil e de várias partes, principalmente da América do Sul, politizando o processo, né? Jogando o processo num plano político. Mas a pequena produção, claro, a gente tem que ver quais os números da pequena produção na economia brasileira. Mas a pequena produção não está no núcleo da estrutura produtiva capitalista. O próprio pequeno produtor pode ser um capitalista, ele pode ter empregados. A diferença é que ele é um pequeno capitalista. Ele não é o produtor individual, nem o produtor familiar, quer dizer, aquela família camponesa em que há uma divisão do trabalho e que ela mesma toca o processo produtivo na propriedade rural. Ou na pequena propriedade artesanal, né? Às vezes é um conjunto de máquinas de costura numa sala. Mas tudo isso é muito mais
um foco de nascimento de capitalismo, de geração de capitais novos, do que propriamente uma alternativa de supressão do capital, né? É claro, o pequeno produtor, na possibilidade dele se transformar num capitalista, ele não vai se manter pequeno produtor por ideologia. Ele se transforma num empresário, ele começa a contratar pessoas temporariamente, depois com mais estabilidade. Aquilo que era algo individual se torna uma empresa. Eu vi recentemente o caso de uma da formação de uma empresa de costura aqui em Santa Maria. A pessoa conseguiu um financiamento naquele, acho que é Banco Solidário mesmo, que sabe, aquele financiamento para o pequeno produtor, é um projeto que se desenvolveu já no primeiro governo Lula. Era um financiamento limitado, ela comprou uma máquina de costura, com o trabalho dela mesma e a poupança e etc., e condições favoráveis de mercado, ela comprou uma segunda e contratou uma amiga para trabalhar junto com ela. Em pouco tempo, ela tinha várias máquinas de costura numa sala, quer dizer, ela tinha uma empresa. Então, não há uma linha, me parece, não há uma linha divisória categórica entre a pequena produção e a produção capitalista. E, claro, o processo econômico só limitadamente pode ser politizado. Você vê que mesmo a intervenção do Estado, quando a gente lê o Capital, o Estado não consegue modificar a relação econômica. Por exemplo, o caso de príncipes que tentavam falsificar a moeda e alterar a circulação monetária. Aí aquela moeda voltava para ele na forma de imposto e o processo era neutralizado pela relação econômica, né? Agora, eu acho importante, em áreas onde há muitos pequenos produtores, principalmente pequenos produtores expostos aos atravessadores, que são capitalistas que se apropriam da mais-valia desses pequenos produtores, do trabalho excedente desses pequenos produtores, e associá-los em cooperativas em que eles próprios passam a gerir a comercialização do seu produto. Daí, mas é isso, né? Uma forma de. Também de concepção, né? De como o mundo pode, né, ser diferente de outra forma, que não precisa necessariamente comprar uma empresa menor para ir crescendo, pode todo mundo cooperar, né? Ok, tem uma outra lógica de né, tocar o negócio. E também porque é isso, resistir a essa a esses capitalistas maiores que vão tentar, de alguma forma ou de outra, né? Mas veja, Alana, essa pequena produção, ela continua mercantil. Sim. Não é uma produção, não é um novo modo de produção. Não, isso não. Mas eu digo na relação entre os Claro, pequenos. não, sem dúvida, claro. Isso sim. Não, até porque, por exemplo, Mas no âmbito dessa relação, dessa economia de mercado, as próprias cooperativas, com muita frequência, viram grandes empresas capitalistas. tipo o Sicredi, né, que era um banco, era né, de cooperado, e daí agora também já abriu, né? Já.
Então, você... Pressão também. Aí a cooperativa começa a juntar, às vezes, centenas de produtores e ela passa a ter uma dinâmica própria. Claro. Ela passa a ter uma diretoria, técnicos que gerenciam o armazenamento da colheita, a venda, expõe a processos de especulação e por aí vai. É como o arroz orgânico que o MST produz também aqui no Rio Grande do Sul, né? Esse arroz não adianta só produzir, né? É maravilhoso, é lindo e é muito massa o jeito que é feito, mas tem que vender. Claro. Não, claro. E é isso. Não tem muito o que fazer, né? Ainda está dentro desse sistema. Vamos lembrar do ciclo do produtor individual, do produtor familiar e do produtor capitalista no âmbito da economia de mercado. Vamos lembrar que a produção capitalista é só o desenvolvimento máximo da economia de mercado. O Marx, nós estamos discutindo aí aquele capítulo 4, vamos discutir hoje, chamado Transformação do Dinheiro em Capital, em que o Marx fala, olha, o máximo de desenvolvimento da economia mercantil, que é o dinheiro, é o ponto de partida da economia capitalista. Então, a generalização da economia mercantil cria condições, cria o pressuposto do desenvolvimento da economia capitalista, que só se torna capitalista quando a força de trabalho se torna mercadoria. Porque a acumulação capitalista, ela se entrelaça com essa pequena produção de várias formas. Por exemplo, o pequeno produtor pode se tornar um capitalista, ele pode perder a terra e se tornar um assalariado, ele pode viver uma situação ambígua de, em determinados momentos, tocar a produção na sua pequena propriedade e, em determinados períodos do ano, ele vai participar da colheita de grandes fazendas. Por exemplo, no estado de São Paulo, é muito comum, era pelo menos, pequenos produtores do norte de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha e etc., virem para o sul de Minas Gerais e para o nordeste do estado de São Paulo para colherem café. Então, eles ficavam todo o período da colheita e vinham com os filhos e tal. E com o dinheiro que eles conseguiam na colheita, eles iam comprar pequenos equipamentos, iam tentar ampliar a sua produção lá na propriedade dele. Então, ele vive uma situação de ambiguidade, de transição. Ele vive numa zona de fronteira entre a produção mercantil autônoma e o trabalho assalariado, entre a possibilidade de se transformar num pequeno capitalista e na possibilidade de perder a terra e se transformar num assalariado estrito sensu, né? Mas eu acho que a força dinâmica do processo é a estrutura capitalista de produção. É isso que o Marx chama aí departamento 1 mais departamento 2. É o capital social. Esse capital social, ou esse capital total da sociedade, ele tende a subordinar e desmantelar as formas pré-capitalistas de produção. Você vê, por exemplo, a pressão que as grandes fazendas exercem, às vezes destrutivamente, sobre as comunidades indígenas, quilombolas, sobre as chamadas áreas de fundo de pasto e tal. Então, é a grande empresa desapropriando
áreas de pequena produção, de produção pré-capitalista, de produção estritamente mercantil. A organização produtiva de uma comunidade indígena sequer é mercantil, mas ela pode ser totalmente desmantelada e a própria comunidade ser destruída para dar lugar a pasto e campo de soja. Eu estava lendo no jornal da Deutsche Welle, recentemente, uma matéria sobre a fazenda Volkswagen no Pará. Na época da ditadura, os militares, naquela política de, entre aspas, integração da Amazônia ao território brasileiro, além de construir rodovias que destruíram N comunidades indígenas, sem contar o impacto ambiental, adotavam uma política de isenção fiscal para grandes empresas que investissem na Amazônia. Então, Ford, Volkswagen e outras montaram fazendas na Amazônia. E agora, essa matéria, ela registra a utilização, porque tem um processo correndo, de trabalho escravo nessas fazendas. A fazenda da Volkswagen era enorme. Eles desmataram áreas enormes, semearam pasto de avião, passaram a criar boi, montaram um frigorífico do lado da fazenda para matar o boi e já mandar para a Europa. Tudo de graça, porque tudo era deduzido do imposto que a empresa tinha que pagar. Era o chamado incentivo fiscal. E agora a gente vê que a Volkswagen utilizou trabalho escravo ali, né? Ela nega e tal, mas a documentação é farta sobre isso. Ou seja, a expansão da economia capitalista tende a transformar a economia capitalista, a pré-capitalista em economia de mercado, e a desmantelar essa pequena economia de mercado. Ou seja, os movimentos de organização produtiva de pequenos produtores vão se chocar com um paredão aí praticamente impossível de ser desmontado. A adoção de políticas pode atenuar o processo. Então, por exemplo, no governo Bolsonaro foi o liberou geral. As fazendas ocuparam quilombos, áreas indígenas, desmataram a Amazônia. O presidente da FUNAI jamais foi visitar uma comunidade indígena. O governo Lula pôs o pé no freio de todos esses processos, tentando revertê-los. Então, adotou políticas de combate ao desmatamento, ao garimpo ilegal, a ocupação de terras indígenas, de terras quilombolas. Mais que isso, reativou a política de demarcação de terras. E também tem um outro fator que é Bolsonaro meio que organizou também, né, essa galera, e que mata, né, eles matam líderes dos povos originários, matam, né, líderes
da MST, enfim, então, assim, é um negócio que é... É o fascismo mesmo, é a utilização da violência pura e simples para ocupar a terra, para desmontar os movimentos que exigem demarcação, que exigem a legalização de áreas de ocupação e tal, assentamentos e tudo mais. Eles são muito radicais na política deles, né? E a gente fica... Não, mas Alana, isso é o que o capital, é que o latifúndio e o capital fazem no Brasil desde a formação colonial do Brasil. É isso. Vamos lembrar que o desenvolvimento da produção escravista no Brasil foi totalmente subordinado ao desenvolvimento capitalista europeu. Subordinado e implementado. Sim. O tráfico de escravos, a produção de açúcar, de fumo, de ouro, de pau-brasil, etc. Tudo isso foi ferramenta de acumulação primitiva. Agora, essa acumulação primitiva ela não acaba nunca. Ela acompanha o capitalismo enquanto tiver uma pedra em cima da outra. Você vê aí, por exemplo, as comunidades indígenas do Peru, do Equador, se mobilizando contra a abertura de poços de petróleo nas áreas em que eles vivem, o garimpo e tudo mais. Pelo contrário, essa violência ela se sistematiza e se amplia na medida em que o capital também adquire uma magnitude muito maior. Você vê, hoje nós temos um presídio internacional na Guatemala, que o Trump manda imigrantes que ele alega serem ilegais para um presídio. É Guatemala ou El Salvador? É El Salvador, né? É em El Salvador. Aí o governo falou: pode mandar o governo de lá, né? Pode mandar. Agora, imagina o que esse governo não faz em El Salvador mesmo, né? Com essa política. Supostamente para combater as marras, né? As gangues e tal. É a análise que a Rosa faz na acumulação do capital. Essa perspectiva está presente na acumulação do capital. Aliás, tem capítulos em que ela reconstitui historicamente o processo de ocupação da China, da Índia, assim como Marx faz no Capital, né? Mas ela desenvolve uma teoria, né? Essa teoria de que o capital não consegue proceder à acumulação ampliada no âmbito nacional e tem que se expandir para o mercado mundial. E para se expandir para o mercado mundial, destrói tudo que encontra pela frente. Agora, essa destruição de tudo que encontra pela frente, aí a descrição que ela faz da Índia, da África, da China e tal, é um processo em que o capital insere relações de mercado, coopta lideranças locais, gradativamente transforma essas relações de mercado em relações capitalistas. A descrição que ela faz para a África e para a Índia e para a China vale para o Brasil. Lá o capital, ele investe, constrói ferrovias ligando áreas de produção com áreas de exportação. A ferrovia é uma ponta de lança para a entrada das relações de mercado e das relações capitalistas, né? Agora, eu não tenho números, vamos procurar números
para ver o que representa em termos de PIB, ou de percentual do PIB, a estrutura produtiva agregada aos movimentos de economia solidária no Brasil, ou se é algo totalmente periférico, ou se é algo totalmente residual. Que às vezes você está perto do processo, como aqui em Santa Maria, nós estamos perto de um processo que foi até recentemente muito bem sucedido dentro dessa perspectiva da economia solidária. Então parece que é grande. Mas qual é a magnitude no âmbito da economia nacional? Ou seja, diante do desenvolvimento do Departamento 1 e do Departamento 2, da reprodução do capital social, ou seja, das classes constitutivas da economia capitalista, ou seja, da relação capitalista de produção. Que a igreja, Alana, ela sempre reagiu ao capitalismo. A igreja sempre teve um papel reacionário nesse sentido de tentar brecar a história, né? Vamos lembrar que o desenvolvimento capitalista teve um impacto destrutivo na igreja, porque, em primeiro lugar, abriu um cisma no interior do cristianismo europeu com a reforma. Claro, a igreja se adaptou gradativamente, hoje ela mesma é um empreendimento capitalista que tem banco, tem empresa, tem participação acionária em grandes empresas. O Vaticano é o capital hoje. Lá a família da Maíra é do interior de Jaguari, né? É de um distrito que se chama Ijuca-Pirama. E aí tem a igreja da comunidade, né? Aí foi um padre lá que começou a se indignar que ia 300 pessoas nas festas da comunidade e ia só 50 na missa. E aí ele simplesmente tirou a bebida alcoólica da festa. Não pode mais. O que tu acha que vai acontecer? Das 50 aqui, vai ficar só as 5 senhoras que não podem perder a missa. Claro, claro. E que nem pode beber por razões de saúde. Exatamente. Mas essa política de proibir bebida alcoólica nas festas foi adotada por esse bispo aí que andava sem máscara em plena pandemia, reuniu o povo sem máscara em plena pandemia. E aí, claro, você vai aí para uma colônia italiana, aí você vai fazer uma festa tradicional sem vinho. Imagina, sangue de Cristo. Aí o cara fala, não, mas é a Bíblia e tal, a gente tem que seguir. Errou rude, né? Daí a galera vai para a igreja evangélica, então. Claro, Se não dá para beber aqui, então. Vai acabar deixando beber. Mas eu achei muito interessante o mapa religioso do Brasil, publicado pelo IBGE, como resultado do censo de 2022, né? A gente continua a ver uma queda do número de católicos, um crescimento do número de evangélicos, um crescimento maior ainda do número de candomblecistas. Principalmente no Rio Grande do Sul, né? E de pessoas sem religião. Uhum. Agora, esse pessoa sem religião não significa ateias. É uma pessoa que pode acreditar em energia. Abandonou a igreja e começa enfim, a tirar de si mesma, né, as suas convicções religiosas. Sim. Ou está em transição para outra religião, né? Exato.
O curioso, Alana, e é algo que expressa a mudança histórica que nós estamos vivendo, é que quando eu discuti a questão da laicidade do espaço público no período ascensional da democratização, a discussão fluía. Hoje, a discussão já encontra mil obstáculos, as pessoas não, começam a não conseguir compreender o que é a laicidade do espaço público. Com a diferença de que agora nós não temos mais o monopólio católico da, do espaço escolar, do espaço universitário, e os evangélicos estão entrando aí com força, né? Você assistiu um documentário da Globo chamado Além dos Muros? Muito Além dos Muros? Que é das igrejas? É, Eu li a matéria que saiu sobre o documentário, mas eu não vi o documentário. vê esse documentário, Alana. Me pareceu, assim, um documentário que aborda uma tendência dentro do mundo evangélico, ou privilegiou uma tendência dentro do mundo evangélico. Mas eu fiquei surpreso com o que os caras fazem. Eles estão fazendo o que a esquerda fazia antigamente. E um pastor batista de São Paulo, que estava no Nordeste, que atua lá e tal, ele falando: olha, vocês têm que considerar, o pessoal da Globo, né, que estava fazendo a matéria, que uma coisa são esses pastores midiáticos, e outra coisa é essa igreja que está aqui no bairro, que está desenvolvendo um trabalho silencioso. Quer dizer, quase que ele falou: uma coisa é o Malafaia, outra coisa é essa igreja enraizada, né, na vida das pessoas, na porta ao lado, né? Realmente me pareceu um processo cultural e político de grande força, em pleno desenvolvimento. Eu acho que não necessariamente com desdobramentos de intolerância ou coisa assim. Não necessariamente. Eu acho que é um processo que é mais complexo do que parece à primeira vista, né? Nós temos que prestar atenção nisso e acompanhar o desdobramento. E não dá para você fazer uma análise de conjuntura política no Brasil hoje sem fazendo abstração do papel das igrejas, incluindo a católica. Você vê, se esse documentário for expressão de algo minimamente generalizado, a ação de bancadas como a bancada evangélica no Congresso também pode ser algo meio pontual, meio localizado, meio descolado da massa. Mas, enfim, é para a gente prestar atenção. Agora, do nosso ponto de vista,
Eu acho que nós também temos que analisar esse processo na perspectiva da transformação capitalista da sociedade brasileira. Em grande medida, a ruptura do monopólio católico também no Brasil expressa esse desenvolvimento e generalização das relações capitalistas de produção. Eu praticamente não atendo mais telefone, são só essas chamadas de você vai atender é Eu só acho, teste, né? É teste de telemarketing. eu acho, inclusive, falta de respeito se me ligam sem me mandar uma mensagem antes. Não, eu não atendo, não, a não ser que seja um número conhecido, né? E uma pessoa que eu tenha aqui no. Às vezes pode ser até importante, mas quando eu vejo isso, eu já. Não sei, Alana, teria mais alguma questão aí relativa a essas 3 sessões? Não. Eu acho que nós estamos acabando essa parte. E aí vem uma mais chata ainda, que é a última. Ai, eu não aguento mais. Pois é, se não fosse tão importante, né, a gente daria um jeito de contornar. Sim, faz parte. Então tá, Alana, boa semana para você. Tá, igualmente. Se cuida. Idem. Tchau, tchau. Tchau.